E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Dunga, do canal Professor Dunga Química. Teoria, exercícios, dicas importantes para o seu vestibular, para o Enem, para as provas do colégio. Vai lá, dá o teu likezinho, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal. Moçada, no nosso último encontro, eu trouxe para você o assunto reações de neutralização. Porém, como esse assunto é bastante amplo, eu resolvi dividir em 3 etapas. Na primeira, uma etapa bem sucinta, bem compacta, para que você tivesse a noção da reação de neutralização. Se você não viu esse vídeo, dá uma olhadinha no nosso primeiro vídeo da aula de reação de neutralização. Nessa segunda etapa, eu vou resolver com você 7 exemplos que trarão vários casos de neutralização total, com as nomenclaturas características para os sais formados. E na nossa terceira etapa, eu trarei para você alguns casos mais complexos da neutralização total e a neutralização parcial, que é o fechamento legal desse conteúdo. Então vamos lá, rapidamente aqui para que você recorde do nosso último encontro. Se você não viu, vai lá e dá uma olhadinha. Eu tinha trazido para você que o princípio básico da reação de neutralização é o seguinte: é um ácido que vai reagir com uma base. Qual é o princípio da neutralização? Produzir água. E também, quando o H+ reage com o H- produzindo água, sobra um cátion que vem da base e um ânion que vem do ácido. Esse cátion com esse ânion se juntam, formando o meu sal. Ora, nós vimos também a parte de nomenclatura. Então, rapidamente, para que você possa me acompanhar nos outros exemplos que nós faremos, veja aqui, para qualquer ácido terminado em ico, isso gera um ânion terminado em ato. Por exemplo, ácido sulfúrico gera o ânion sulfato. Ácido sulfuroso gera o ânion sulfito. Ácido iodídrico gera o ânion iodeto. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse primeiro exemplo, bastante simples, mas pertinente ao que nós estamos falando sobre as neutralizações totais. O ácido clorídrico, o HCl, lá da nossa aula de ácidos, onde o ácido clorídrico apresenta um hidrogênio ionizável. A base, hidróxido de sódio, base importante, também da aula de bases, lá do grupo 1A, apresenta o quê? Apenas uma hidroxila dissociável. Lembremos, o H+ do ácido com o H- da base se juntam e formam água. Sobrou quem? O Na+, e o Cl-. Professor, eu não lembro, você pode me recordar por que o Na tem carga +1? Vamos lá. Quantas hidroxilas eu tenho aqui? Uma. O número de hidroxilas corresponde à carga do cátion. No caso, ele tem uma hidroxila dissociável. Então a carga do sódio é +1. O ácido clorídrico tem apenas um hidrogênio ionizável. Se ele libera apenas um hidrogênio, aparece a carga -1 no cloreto. Então como é que você faz a formulação? A inversão das cargas. Mas como aqui é 1 para 1, basta você juntar o NaCl. E o nome? O ácido se chama clorídrico, então o ânion vai se chamar cloreto. Nome do sal, cloreto de sódio. Vamos aqui dar uma olhadinha no segundo exemplo. Lembrando que eu vou te trazer 7 exemplos. Vamos lá. Na neutralização total, e fica até o final desse vídeo, porque os últimos apresentam um nível de dificuldade um pouquinho maior. Vamos dar uma olhadinha aqui. Segundo caso, o ácido bromídrico. Olha a terminação do ácido hídrico. E a base é o hidróxido de magnésio, MgOH2. E, professor, já começou a complicar. Por quê? Porque aqui a base tem 2 hidroxilas, o ácido só tem um hidrogênio ionizável. Então, por favor, aprenda esse caso. Aprendeu esse? Você aprendeu todos os que têm o número de hidroxilas e hidrogênios ionizáveis diferentes. Então, vamos lá. Basta você fazer o seguinte:
Quantos hidrogênios ionizáveis tem aqui? 1. Você vai pegar o número de hidrogênios ionizáveis e vai colocar aqui na frente do coeficiente estequiométrico da base. Então coloca um zinho aqui. Quantas hidroxilas dissociáveis você tem aqui? 2. O que você faz? Pega o número de hidroxilas dissociáveis, que é 2, e coloca como coeficiente estequiométrico do ácido. Então ficaria 2 ácidos para uma base. Ah, professor, mas eu aprendi que quando aqui é 1, não precisa colocar. Eu sei que não precisa, mas coloca, não vai fazer diferença para você. Então vamos lá. Agora, como é que é o princípio da neutralização? O total de hidrogênios vai neutralizar o total de hidroxilas. 2H+, com 2OH- vai formar 2 águas. Sobrou quem? O Mg2+, lembre, 2+, porque ele tem 2 hidroxilas. E o Br-, porque ele tem apenas um hidrogênio ionizável. Como é que a gente faz a formulação? A inversão das cargas. Basta vir o número, esquece o valor, basta vir o número, 2 para cá, 1 para lá. Então ficaria o MgBr2. Nome, vamos ver o nome desse sal formado. O ácido termina em hídrico, logo o ânion termina em eto. Nome do sal? Brometo de magnésio. Professor, não devia ser dibrometo de magnésio? Não, gente. Lembre da nomenclatura dos sais. É só o nome do ânion de cátion. Brometo de magnésio. Não tem nada de dibrometo de magnésio. Beleza? Vamos para o terceiro caso. Ácido nítrico com hidróxido de potássio. Aqui, gente, veja, repare e compare com o de cima. Eu tenho apenas um hidrogênio ionizável e uma hidroxila. Juntou, formou água. Sobrou quem? O K+, que veio da base, NO3-, que veio do ácido. KNO3 é o meu sal. Nome. O ácido termina em hídrico. O ânion vai terminar em ato. Então o meu sal seria o nitrato de potássio. Vamos para o próximo exemplo. Exemplo de número 4. Eu tenho aqui o HNO2, que é o meu ácido nitroso, reagindo com o LiOH, hidróxido de lítio. Também, um H+ com um OH- forma uma água. Sobrou o Li+ com o NO2-, formando o LiNO2. Nome, é nisso que eu quero que você se atente. O ácido se chama nitroso, se o ânion termina em ito. Se o ácido termina em oso, o ânion termina em ito. O ácido é o nitroso, o ânion é o nitrito. Então o nome do sal seria nitrito de lítio. Exemplo 5. Vamos lá. Aqui você já sabe do exemplo anterior. Tem 2 hidrogênios para uma hidroxila. O que você faz? Pega o coeficiente e coloca o número de hidrogênios e coloca aqui na frente da base. Pega o número de hidroxilas dissociáveis e coloca aqui na frente do ácido. Lembrando que este número aqui do hidrogênio, dos hidrogênios, é o número de hidrogênios ionizáveis que o ácido apresenta. O ácido sulfúrico apresenta 2 hidrogênios ionizáveis. Então dá uma olhadinha aqui embaixo na reação que eu te trouxe da ionização do ácido sulfúrico. O H2SO4 em água, segundo o princípio de Arrhenius, é toda a espécie que libera íon H+. Se o ácido sulfúrico tem 2 hidrogênios, ele vai liberar 2H+, e o ânion SO4 2-. E aí, 2H+, com 2OH- forma 2 águas. Sobrou quem? O sódio tem carga +1, o sulfato tem carga -2. Basta fazer a inversão, você tem o Na2SO4. Nome, o ácido termina em ico, o ânion termina em ato. Então esse aqui seria o meu sulfato de sódio. Vamos ao próximo exemplo. O exemplo de número 6. Gente, então dá uma olhadinha aqui. Eu tenho um diácido, é um ácido que apresenta 2 hidrogênios ionizáveis. Eu tenho uma dibase, uma base que apresenta 2 hidroxilas dissociáveis. Não vai precisar fazer inversão de cargas. Por quê? Porque o número total de hidrogênios ionizáveis vai neutralizar o número total de hidroxilas. Formaria quem? 2H+ com 2OH- formaria 2 águas. Sobrou quem? O cálcio positivo.
Só que aqui o cálcio tem carga mais 2, porque ele tem 2 hidroxilas. E o ânion SO3 2- vem de um ácido que ioniza 2 hidrogênios, então ele tem carga divalente negativa. Ah, professor, e agora como é que eu faço aqui? Gente, escuta só. Quando a carga do cátion for igual à carga do ânion, não importa se mais 1, mais 2, mais 3, menos 1, menos 2, menos 3. O que você vai fazer? Carga do cátion igual à carga do ânion, só repete o cátion, repete o ânion. Então o sal seria o CaSO3. E o nome, como é que fica? Então vamos lá. O ácido é o ácido sulfuroso. Ah, mas como é que eu ia saber que é sulfuroso, professor? Muito bem. Do exemplo 5, nós tínhamos visto que o H2SO4 é o ácido sulfúrico. Regrinha lá da parte de nomenclatura de ácidos. Se você tiver um oxigênio a menos, de ico, ele passa para oso. O H2SO4 é o ácido sulfúrico. H2SO3 seria o ácido sulfuroso, um oxigênio a menos. Então, se o ácido termina em oso, o ânion termina em ito. Nome do meu sal, sulfito de cálcio. E agora, dá uma olhadinha nesse 7º exemplo. O nosso último exemplo, ele é absolutamente importante, porque quando você ver a nossa aula a respeito de tratamento de água, você verá lá o tal do sulfato de alumínio, que é o agente floculante do sistema de tratamento de água. Meninas, meninos, isso aqui é sensacional. Essa aula é importantíssima para você. E ele vem da onde, esse tal sulfato de alumínio? Vem de uma reação onde envolve o ácido sulfúrico, que é a espécie química mais importante do ponto de vista industrial. Ela está numa série de processos industriais, tanto que é a espécie produzida em maior número de toneladas no planeta, que vai reagir com o hidróxido de alumínio. Então veja bem, o ácido tem 2 hidrogênios ionizáveis, o ácido sulfúrico. A base, o meu hidróxido de alumínio, tem 3 hidroxilas dissociáveis. O que você faz? Pega o coeficiente, o número de hidroxilas da base e coloca como coeficiente estequiométrico do ácido. Pega o número de hidrogênios ionizáveis do ácido e coloca como coeficiente estequiométrico da base. Então ficaria 3 de ácido para 2 de base. Reagiu. Agora que você presta atenção aqui, dá uma olhadinha. 3 vezes 2, 6H+. 2 vezes 3, 6OH-. Olha aqui embaixo comigo. 6H+ com 6OH- produzirá 6 águas. Então, meninos, meninas, dá uma olhadinha. Se eu vou produzir 6 águas, o que sobrou no meu sistema? O sulfato e o alumínio. Professor, aqui o meu problema é saber qual é a carga, já que tem esse 3 e esse 2 aqui na frente. Como é que eu vou descobrir a carga do sulfato e a carga do alumínio? Muito simples. Você pode partir do princípio. Se o AlOH3 tem 3 hidroxilas, a carga do alumínio é mais 3. Ou então, lá do conceito do Arrhenius, base, quando dissolvida em água, vira o quê? Alumínio mais 3 e ele libera 3 hidroxilas. Então o alumínio tem carga mais 3. E para o ácido sulfúrico, já visto anteriormente, na hora que você joga o ácido sulfúrico em água, ele libera 2H+. Para cada H+ liberado surge uma carga negativa. Então o meu sulfato teria carga divalente negativa. Como é que você faz? Inversão. Esquece o valor, esquece o sinal. Só troca os valores. O 3 vem para cá, o 2 vem para lá. O meu Al2SO4 3. Como ficaria o nome? O ácido termina em ico, o ânion vai terminar em ato. Então esse aqui é o meu sulfato de alumínio. Gente, nesse segundo encontro, eu te trouxe aqui 7 exemplos de neutralização total, com variação de número de hidrogênios, de número de hidroxilas e a variação da nomenclatura. Vai lá, dá o likezinho, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e no nosso próximo encontro nós vamos falar da neutralização parcial. É imperdível. Fica comigo, venha comigo, vamos juntos. Um abraço.